Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Opa, Tárcio mesmo. Muito obrigado. Acabei de chegar. Cheguei agorinha. Nunca vi esse auditório tão lotado. Hoje tá demais. Hoje tá... Da onde? Porto Alegre. Muitíssimo obrigado a todos que aqui estão. Várias discussões lá naquele canto, pessoal animado. Aqui não precisa nem falar. Cadeiras extras, muito obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Boa noite! Boa noite! Está no ar o Show Mais número 1438. É impressionante, mas este é o número. Em nossa 1438ª edição, nós vamos falar sobre orçamento doméstico. Gente, para ter controle dos gastos, é preciso listar direitinho tudo o que entra e principalmente o que sai da conta da família. Olha, entra um pouquinho assim, lembra daquela música Peri Ribeiro? Entra um pouquinho assim e sai um tantão assim. Para falar sobre este assunto e dar dicas de organização, nós estamos recebendo Reinaldo Domingos, economista e educador financeiro, Alexandre Lignos, consultor financeiro, e Daniela do Lago, palestrante motivacional, coach e especialista em treinamento comportamental. Antes, porém, a produção do Show Mais registra que a partir de hoje, 17 de maio, aqui não tem nada gravado não. Hoje, 17 de maio, entra em vigor a lei que obriga aulas de direção à noite para as pessoas que pretendem tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a popular CNH. A Lei 12.217 determina que os alunos devem fazer ao menos 4 horas de aulas noturnas, tanto para a CNH como para a autorização para conduzir ciclomotores. É verdade, a famosa sigla ACC. Marca para o programa de siglas aí, ACC. Para os que já possuem habilitação, mas desejam ingressar em outra categoria, as aulas noturnas também serão obrigatórias. Mas para estes serão de apenas 3 horinhas. Bom, eu acho bom, não é ruim não. Mesmo porque o que tem de navalha por aí não está escrito. E não precisa ser à noite não, viu? É cada barbeiragem e bem no clarinho, bem no clarinho. É como disse o filósofo e educador canadense Marshall McLuhan. McLuhan, num momento de grande inspiração, me saiu com esta. E isto já faz tempo, viu? Foi na virada do ano de 80, logicamente para 81. E foi bem na viradinha mesmo. Mas vamos ao que interessa. McLuhan afirmou, já naquela época, o carro se tornou um artigo de vestuário, sem o qual nos sentimos incertos, despidos e incompletos. Que tema sensacional, uma maneira gostosa e econômica da gente começar bem a semana. Gente, olha, a gente dá um duro danado para entrar um pouquinho, né, de tchuli, como diz o outro. Mas para sair é uma coisa espetacular. Se a pessoa não tiver um controle, não tiver um método, não tiver uma maneira de ir marcando, sei lá, não tem como. Chega no dia 12 e já foi tudo embora. Então prestem bastante atenção no programa de hoje, já vão interagindo, hein? Portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Segunda-feira, a nossa galeria virtual está novinha e esta semana está realmente um espetáculo. A galeria virtual traz a exposição Brasília 50 anos, que mostra serigrafias de Oscar Niemeyer, Atos Bulcão e Lúcio Costa. As imagens podem ser vistas no Sesc Pinheiros. Mais informações
pelo www.redetv+, nunca se esquecendo, não esqueça, o mais é por extenso.com.br. Vamos perguntando a Leandro Cardani, que hoje coordena a parte operacional de estúdio, junto com Carol Rodrigues e Henrique Gama, qual o profissional que foi escolhido para mandar essas imagens da nossa UM, da nossa unidade móvel. KT Takai, faz tempo que a gente não vê o KT Takai de perto aqui, porque ele está fazendo as externas na nossa UM. Boa noite, KT, ele está na cidade de São Bernardo do Campo, está lá na Anchieta. Compreendendo os arredores lá da Avenida Anchieta, trânsito legal sempre, né? Anchieta é sempre complicado, ainda mais nessa hora. Mas flui. Entrou na Anchieta, o duro é sair nas alças na Anchieta. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar dos sorteios desta noite, não é? Sempre é bom você participar pela importância do tema. Mas conforme eu digo, não custa nada ganhar um prêmiozinho no final. Hoje nós vamos sortear um kit de materiais de escritório contendo bloco de anotações, calculadora, tudo para você fazer o seu orçamento doméstico, hein? É da TV+, hein? Olha lá, bloco de anotações, calculadora, lápis, caneta, borracha e um post-it. São aqueles recadinhos importantíssimos. Nós vamos sortear também um DVD. Esse DVD todo mundo quer, famoso. O Monge e o Executivo. Vamos sortear também 2 exemplares do livro Assassinato em Veneza, da nossa grande amiga A.J. Lapati. Obrigado, Lapati. Um abraço, um sucesso esse livro, hein? Vamos sortear também, cedidos pelo convidado Reinaldo Domingos, um exemplar do livro Terapia Financeira e um exemplar do livro O Menino da Porteira. Não é nada disso. É O Menino do Dinheiro. Temos também 2 audiolivros, uma terapia financeira e um outro O Menino do Dinheiro também em audiolivro. No total, nós teremos 8 telespectadores que serão sorteados nesta noite. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês pelo carinho. Eu queria mandar um forte abraço, né, para o pessoal da paróquia Santíssima Virgem de São Bernardo do Campo. Eu tive lá no sábado, mas fui muito bem recepcionado. Jorge, o professor Jorge, um abraço, né? No show no curso de padrinhos. Olha, um negócio assim espetacular. Um pessoal muito carinhoso e tem um carinho muito especial pela rede TV+. Grande São Bernardo do Campo. Um abraço para todos vocês. Nosso primeiro convidado... chega, hein? Chega. E um pessoal muito legal também que a gente encontrou, aí já era no domingo, lá no município de Embu das Artes. Nossa, também foi uma festa. Essa TV+, vou te falar, tá salpicando, viu? Nossa, você salpica ali, salpica aqui, Parari, Paraná, tá todo mundo falando. Bom, Reinaldo Domingos, economista e educador financeiro. Muitíssimo obrigado, Reinaldo, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Darcio, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Aliás, cada vez melhor. Eu percebo que você está cada vez mais jovem, eu não estou entendendo isso. É verdade. Será? Deve ter alguma fórmula aqui na nossa TV. Só se for o trabalho. Eu acho que sim, com certeza. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Você sabe que o otimismo de todos os funcionários aqui da Rede TV+, é uma coisa que funciona, viu? Não tenho dúvida. É verdade, porque é uma rede que cresce assim assustadoramente. É um negócio impressionante. Já eu vou saudar todo mundo, pessoal. O Sul, nós fechamos o Sul. É Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Está fechadinho já. Parabéns. Bacana, né? Muito bom. Espetáculo. Um abraço para todos vocês. Mas, Reinaldo, como o nosso programa é didático, e nesta primeira passagem eu fico um pouquinho a mais com cada convidado, para que o nosso amigo telespectador possa formar opinião em relação às especialidades deles e começarem a interagir pelo 7423-2006, opção número 1. Você que é autor de vários livros, já a gente fala dos livros que nós vamos sortear também. Qual é o beabá, o ABC, 1, 2, 3, não é? Para a gente passar um mês, não é? Dentro dos padrões normais, logicamente, de acordo com o que a pessoa ganha. Qual é essa correlação? Sem dúvida. O mais importante é você respeitar o seu dinheiro, né? Ou seja, saber o quanto ganha, o quanto está disposto a investir nos seus sonhos e, acima de tudo, também saber para onde está indo cada centavo do dinheiro. Então, quando a gente fala em orçamento doméstico, orçamento do lar,
a administradora, que é a mulher, que realmente ela que leva o maior papel, ela é gastona. Não, não é verdade. A mulher é que gerencia a maior parte do dinheiro, ou seja, ela pega o dinheiro muitas vezes ou do trabalho dela, ou do provedor, que é o marido, e muitas vezes vai administrar. E ela acaba pegando essa fama de a mulher que gasta. Não é verdade. A mulher realmente é aquela que administra. Destemida e investe. Isso sim. E aí, Dácio, o dinheiro realmente respeitado não aceita desaforo. Você conhece bem essa técnica do passado. Dinheiro não aceita desaforo, tem que ser respeitado. Conheço porque eu li muito sobre isso, né? Isso é da nossa antiga, mas acima de tudo, que nós tenhamos o respeito ao nosso padrão de vida. Ganho quanto, gasto quanto e quanto eu estou disposto a investir nos meus sonhos. O grande segredo do sucesso e da administração financeira está exatamente isso. É como eu vou estruturar a minha vida financeira, quanto meus filhos, o que meus filhos querem, o que minha mulher quer, o que o marido quer, ou seja, é importante administrar a família de uma forma bastante tranquila, ou seja, ter uma reunião familiar, fazer com que as pessoas que estão em volta, em torno nosso, entendam que nós não somos mesquinhos do dinheiro, mas queremos administrá-lo de forma correta. Então, o trabalho mais importante é a conscientização. Eu sempre falo que educação financeira não tem muito a ver com matemática. Aliás, educação financeira tem a ver com hábitos e costumes que geram comportamento e geram uma cultura da educação financeira. É nesse sentido que nós estamos trabalhando a metodologia de ISOP, de educação financeira, e entrando aí nas grades curriculares do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. E agora lançamos esse mês de abril também a primeira pós-graduação de educação financeira chamada Coach Financeiro. Ou seja, nós precisamos que a educação financeira seja inserida dentro das grades curriculares e o governo, muito atento com isso, logicamente, já ficou esperto e já começou a fazer um projeto-lei, já existe, só falta ser assinado pelo presidente da República, para que possamos ter nas escolas públicas a disciplina Educação Financeira. Ótimo, ótimo. Acho que é muito simples, né? Muito legal. Logicamente, as empresas têm um outro papel, que é o papel de reeducar, né? Nós estamos falando de reeducação financeira dentro de um programa de educação financeira também nas empresas. Então, você, empresário, precisa fazer com que o seu colaborador, principalmente o seu funcionário, entre fortemente e conheça que aquilo que ele recebe é bom, é um bom valor, tem que ser respeitado e, acima de tudo, ele pode fazer muito mais com que aquilo que ele está ganhando. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu ganho muito pouco. É aquele velho ditado, se você ganha pouco, vai ganhar cada vez menos. Então, você tem que pensar positivamente. Esse é o grande segredo da educação financeira. Muito bom. Agora, resta saber se vão haver professores e mestres, né, para que possam lecionar essa matéria, né? Eu, modestamente, quando vereador, eu fiz uma lei que introduz, ela foi aprovada, a matéria, o direito do consumidor nas escolas primárias. Aí não tem docente, não tem isso, não tem discente, não tem nada, não é? Mas então, essa lei está na gaveta. Vamos fazer o quê? É economia doméstica também o direito do consumidor. O consumo consciente ele é vital. Eu diria que você pegou realmente no âmago da questão. Quando você tem a consciência do seu consumo, fica fácil. Agora, o Instituto de Educação Financeira de ISOP já tem formação para educadores financeiros, terapeutas financeiros, consultores financeiros e palestrantes financeiros. Ou seja, nós estamos formando, hoje estamos mais em 10 estados, você falou do Sul, nós estamos no Sul, nós estamos no Nordeste, nós estamos no Norte, ou seja, significa que nós temos hoje a formação de educadores financeiros já pelo Instituto, para que a escola, para que a empresa, para que o psicólogo da empresa tenha condições de desenvolver uma atividade simples, objetiva, que mexa diretamente com o comportamento desse profissional ou dessa criança. Com a gente também, Alexandre Lignos, tá certo? Lignos, né? Consultor financeiro do Intellect Gerenciamento Financeiro, o IGF. Alexandre, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e suas colocações iniciais de acordo com a tua ótica. Olha, uma coisa muito importante que vimos hoje com o brasileiro, ele não tem planejamento. O que falta para ele ter um objetivo. Escreva num papel, escreva numa planilha e siga isso. Muitas vezes a gente coloca um objetivo, eles falam assim, eu quero colocar um objetivo a longo prazo, e colocam para um ano, e na verdade a longo prazo vamos pensar em 5 anos, 10 anos, e sigam isso. Às vezes você vai mudando um pouco o seu perfil,
e coloque numa meta, e coloque em planilhas. Se você tem um pouquinho de conhecimento, usar o Excel é uma planilha muito importante. Quando o Reinaldo, perdão, ele falou de comportamento, é uma questão muito importante, porque você vai no shopping, você vai comprar um carro, ou você vai comprar uma casa, você toma uma única decisão errada, essa única decisão ela pode comprometer tanto 10 anos passados de boas decisões, como 10 anos futuros. Então, você tem que evitar o consumismo de uma forma errada. Consuma, mas não se endivide, não seja inadimplente, trabalhe dentro do seu orçamento, fale com seus familiares, fale com todo mundo. E se você não souber, procure consultores, procure profissionais que saibam te orientar. O que é o intelecto de gerenciamento financeiro, Alexandre? É uma consultoria financeira que ela trabalha com endividamento, planejamento, gerenciamento e com endividamento. Então, chega um cliente, uma pessoa que está querendo saber como gerenciar o seu dinheiro de acordo com o seu perfil. Estou endividado, estou inadimplente, eu quero planejar meu futuro, Você uma pode sucessão. gerenciar a dívida, né? Exatamente isso. Sim. Olha, eu estou com tanto pepino aqui, somebody help me, né? Alguém me ajuda aqui. O que eu faço? O que eu pago primeiro? Vocês vão analisar Exatamente. os juros de cada... Perfeito. Não é? Muitas vezes você não sabe por onde... É tanta dívida, porque o brasileiro ele começa assim. Ele começa com uma grande dívida. Comprei um carro e não sei como eu vou pagar. Aí a pessoa começa a se endividar. Aí ele pega um CDC. Legal, vou ajudar a pagar. Ele junta duas dívidas, ele já não consegue administrar uma, foi para duas. Aí ele pega um cheque especial. Aí tem uma hora que ele não consegue pagar o cheque especial, começa a usar o cartão de crédito, ele começa a se enrolar tanto e não sabe por onde partir. É aquela máxima, né, Alexandre? Se eu não me endividar, eu não vou ter nada na vida porque isso eu é gasto. horrível. Oxe, Maria. Isso dói os ouvidos. Tenência. Dói os ouvidos quando a pessoa Dói, fala não isso. Dói, é terrível. É uma cultura. A gente vê que o brasileiro, ele não passou fome de verdade, como alguns países da Europa. Com certeza. Ele não sabe. Você sai, ele chega no vizinho, bate não a porta. Não fez sopa de osso de cachorro, não, Exatamente, né? Exatamente. Não passa fome de verdade, não tem a necessidade de juntar tanto dinheiro. Então falta um pouco dessa cultura, que é um projeto muito importante que está acontecendo, que é ter educação financeira nas escolas. Se começar a partir do berço, vai ter uma evolução enorme na cabeça do brasileiro. Mas a gente precisa ter força, precisa ter motivação. É por isso que a gente trouxe a palestrante motivacional, coach, especialista em treinamento comportamental, a Daniela do Lago. Daniela, muito boa noite, muitíssimo obrigado. E suas colocações? Boa noite, Darcy. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje vamos falar aí a respeito do coaching, né, da área comportamental, focado aí na área financeira, né? Os nossos colegas aqui sabiamente já falaram que as suas dívidas, né, o seu comprometimento financeiro vai além da matemática, né? Um passo antes disso é exatamente a parte comportamental, o porquê que você se hipnotiza tanto e você gasta... A matemática aí do caso, acho que é aquele líquido de contraste que se usa para fazer uma endoscopia, para ver como é que está a situação. Aí você tem de usar a matemática, né? É o passo seguinte, exatamente. Números falam também, né? Com certeza. Não é? Mas a parte comportamental, se a pessoa não tiver o controle, não adianta fazer conta, que ela não vai respeitar o que a maquineta vai mostrar lá. É isso mesmo. Então, sobre essas questões que vamos falar hoje, né? O que acontece com você quando você vai ao shopping e aí você realmente não consegue sair do shopping sem uma compra, né? Por que isso? De onde vem? É realmente uma sensação, é a parte comportamental. E estamos aqui para falar a respeito disso. Agora, nessas palestras, Daniela, qual é o principal gap, né? A principal falha que você percebe nas pessoas, né? A grosso modo, nossa, mas de novo é isso, eles continuam errando aí. O que seria? O que acontece quando a gente fala em termos de motivação, a própria palavra já diz, é motivo para a ação, e o motivo é interno, então a motivação é de dentro para fora. Então se você esperar com que algo só externo te motive, as coisas não vão funcionar, né? Então você precisa achar quais são realmente os seus motivos para isso. E aí o que acontece? A pessoa vai, observa, sonha, vê realmente a possibilidade de fazer algo, só que ela precisa lidar com a realidade, com a disciplina de fazer acontecer. Então, dia a dia não é fácil. E às vezes ela toma um passo, uma postura e não vê o resultado imediato. É aquela história de olhar o resultado a curto prazo e não a longo prazo.
e quando a curto prazo a pessoa acaba não enxergando aquele benefício, ela acaba se desmotivando e automaticamente entra nesse círculo, né, vicioso do gasto. Perfeito. Bom, você está endividado, olha que pergunta. Você está com muitas dívidas? Ligue para cá. Não vamos financiar nada não. Mas o nosso painel vai poder ajudar. E nem emprestar dinheiro. Como é que é? E nem emprestar dinheiro. Mas o nosso painel pode ajudar a viabilizar uma saída para que você... Porque isso aí, a dívida é um meandro. Você vem para cá, você não enxerga de um lado, você não, aí vai traçar uma linha reta. Vai focar passo a passo como você vai sair desta situação. Portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Por onde eu sempre falo, os convidados antes de virem traçam na cabeça, olha, o importante é passar isso, passar aquilo. Logicamente que eu não sei o que é o mais importante. Os especialistas são vocês, não é? Eu sou generalista aqui, eu só fico pondo lenha na fogueira. Por onde vocês gostariam de começar para que o telespectador realmente aprenda hoje, não é, a ter mais controle, se estiver em situação ruim, mesmo no vermelho, possa sair, não é, com calma desta situação? O que vocês sugerem? Eu posso Começando começar com o Reinaldo Domingos. Eu acho que o primeiro passo a ser desenvolvido, seja numa família, seja a própria pessoa isoladamente, é fazer um bom diagnóstico financeiro. Para quem quer saber o que é diagnóstico financeiro, é saber o que eu ganho, o que eu gasto, para onde está indo o meu dinheiro. Se eu tenho dívidas, nós vamos falar das dívidas, se eu tenho dinheiro guardado, também é importante saber se esse dinheiro realmente está guardado para quê. Primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, estabelecer prioridades, sonhos de curto, de médio, de longo prazo, de 1 ano até 10, acima de 10 anos. Aí você vai estar estabelecendo o qual valor também custa esse sonho. Então eu preciso saber quanto custa, saber o tempo que eu quero realizá-lo e aí estabelecer quanto eu vou guardar para que ele possa ser realizado. Terceiro passo, ter um orçamento financeiro. Como o Alexandre falou aqui muito bem, tem que ter uma planilha sim, ela passa a ser uma ferramenta, nada mais do que uma ferramenta. Por isso que nós falamos que comportamento é o cerne da questão, ou seja, a gente precisa primeiro saber mexer no comportamento das pessoas pelo meio do hábito e dos costumes. E o quarto, então nós falamos diagnóstico, falamos sonhos, falamos orçamento e fomos falar de poupar. Poupar significa, não é por caderneta de poupança que é uma opção para guardar dinheiro, mas poupar é guardar dinheiro para a realização dos sonhos. Então eu falei diagnóstico, sonho. Eu só posso poupar se eu sei onde vou aplicar o dinheiro. Então é muito importante que a gente não passe na frente dos bois, né? Eu vou guardar antes de pensar no orçamento, eu tenho que ter todo um conjunto. Então eu vou diagnosticar, saber para onde está indo cada centavo do meu dinheiro, estabelecer a prioridade da minha família, o que o meu filho quer, o que eu quero, o que nós queremos, estabelecer um orçamento que é para você visualizar para onde está indo o seu dinheiro e saber retê-lo e poupar. Sem poupar você não consegue realizar sonho. E sem sonho, você só poupa e gasta pelo marketing publicitário. Então você tem 2 fatores hoje que correspondem, Darcio, muito fortemente. O marketing publicitário de um lado, como a Daniela falou, quem resiste a um shopping, uma bolsa vermelha, né? Uma coisa maravilhosa. Uma novidade. Uma coisa assim, você vai no shopping só, na verdade, para ir no cinema, mas aí a mulher já faz questão de ir atrasado para perder a sessão, para ficar nos corredores. E aí, logicamente, ela vai, com certeza, e coisas na moda, fazer, né? O que coisas a Daniela falou. Às vezes eu vi uma Havaiana que tinha 2 estrelas, custava 80 pau uma Havaiana, porque estava decorada. Mas aí também é demais. Pô. É maravilhoso. Então, todo mundo, logicamente, o marketing publicitário é um fator muito importante. Mas tem um outro que é realmente não tão menos ou mais importante, mas faz parte da nossa vida, que é o crédito fácil. Então, você compra algo que não sonhava com o dinheiro que você não tem, muitas vezes para impressionar quem você nem mesmo conhece. É o caso de você ter um filho na escola, que está lá na escola com mais 40 amiguinhos, e quando ele é convidado para os aniversários dos amiguinhos, ele não vai chegar lá no buffet sem um presentinho. E aí você está impressionando quem? Quem você nem conhece. E seu filho às vezes nem conhece muito aquele amiguinho, mas foi convidado, tem outro amiguinho que vai na festa, isso é verdade. E ele acaba impressionando quem ele nem conhece. Então, o sonho que não era dele, o dinheiro que ele não tem, para impressionar muitas vezes quem você nem conhece. Agora, logicamente, isso tem que ter uma disciplina. O método de ZOP é isso: diagnóstico, sonho, orçamento e poupança. É interessante essa parte que você citou, porque a parte social das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, ela está muito intensa.
Não é? Então, é isso mesmo. Só de aniversário de amiguinhos, de professores, de professoras, é um compromisso e eles vêm com uma certa exigência. Fulano então lá, acabou de chegar de Miami, eu vou dar o quê para ele, pô? Sabe esse tipo de coisa? Então a família fica comprometida. Fica comprometida. Por isso que a gente deve ter o orçamento bem controlado, não é? E de acordo com os nossos padrões, não, Alexandre? Perfeito. Eu quero falar uma coisa muito importante, que é o hábito. Se você tem o hábito de consumir muito, se você tem o hábito de não colocar no papel, se você tem o hábito de gastar inconscientemente, você vai se prejudicar. Pensa comigo, você demorou quanto tempo para juntar uma dívida ou juntar um dinheiro? Se você não tem o hábito de acompanhar no papel ou na planilha, se você não tem o hábito de todo dia você marcar quanto gastou, 5 minutos por dia, você vai se prejudicar muito depois. Se você não tem o hábito de mostrar para os outros, que nem bem colocado agora há pouco, mostrar para os outros que você tem um padrão de vida diferente do que você ganha, você nunca vai ter nada. Eu vejo pessoas tendo promoções, pessoas que ganham até inclusive muito mais do que eu ganho, e a pessoa mostra uma imagem, e essa imagem não condiz com o que ele ganha. Mas porque o meu vizinho tem tal carro, porque o meu chefe, ou porque... E eles não se preocupam em ver o através disso. Se essa pessoa tem uma família que ajuda, se ele tem uma poupança, se ele já investiu muitos anos atrás. Então o consumismo e o hábito de querer mostrar para outra pessoa o que você tem, ou seja, como foi falado agora, muito bem falado, algo que não tenho dinheiro para pagar, para comprar para alguém que eu não quero, algo que não é meu. Na verdade, se está endividado e você não consegue pagar, não é seu. Então você está vendo aquele carrão na sua garagem e na verdade não é seu, muitas vezes você tem que devolver porque você não consegue pagar as parcelas. Falta de planejamento. Se você planeja, tem o hábito de conversar com sua família, eu defendo muito você colocar a família. Porque muitas vezes você toma uma decisão, você fica pintando de carrasco. Não pode gastar isso, não pode sair, não pode usar o tênis bonitinho para ir em tal festa. Então colocar a família dentro para poder integrar e fazer um orçamento muito bonito. Dar uma enquadrada na família, numa boa. Perfeito. Não estamos falando nada. Não mas você não pode comprar um tênis de 400 pau? Não compra, pô. Perfeito. Como é que nós vamos fazer? Não é? Aliás, o teu filho precisa crescer sabendo que nesse momento ele não pode usar um tênis de 400 pau. Uma mesada é um bom exemplo de educar o filho. Com certeza. Daniela. Colaborando, né, que a gente estava falando em termos de família dos jovens, hoje eu fiquei sabendo de uma reportagem que me deixou até preocupada, em que 8% dos jovens brasileiros estão endividados. 8% corresponde aí quase a 2 milhões de jovens entre 15 a 21 anos que já estão endividados. E o que acontece? Porque, né, foi-se investigar as razões que eles estão com toda essa dívida, né? Eles mantêm um cartão de crédito que eles chamam de carinho de plástico. Né? Carinho de plástico, que os pais proporcionam isso a eles, em detrimento aí da correria que os pais têm com o trabalho excessivo, e aí acaba não tendo a atenção devida que poderia ter para os filhos, e acabam tentando compensar isso exatamente com o cartão de crédito. E aí o jovem passa a gastar, sem saber exatamente como que funciona o orçamento da família, do que corresponde, até que ponto ele pode ou não em cima disso. E como o cartão está no nome do pai, o pai vai e paga depois, e aí a dívida aumenta e tal. Então, esse é um dado importante que a gente precisa olhar com essa geração, com esses jovens que ficam aí, de certa forma, hipnotizados por um anúncio, a mídia, ela é intensa, ela é agressiva nesse aspecto, tem o seu papel, tem os seus méritos. No entanto, nasceram dentro de um shopping, também tem essa, exatamente. Né? Desde a barriga da mãe está andando no shopping. Na verdade, essa pesquisa é recente mesmo e tem um problema. Rinaldo, eu vou te interromper um pouquinho, eu tenho que sair para o intervalo. Não saia, depois a gente fala. A gente volta exatamente aí. Olha, eu queria aproveitar e mandar um abraço para todas as emissoras da Rede TV+. A começar pelo ABC, no canal 10, São Paulo, canal 14 da NET. Alô, 14 da NET. Um abração, muitíssimo obrigado pelo carinho de todos vocês. E das seguintes emissoras, TV+ de Americana, TV+ de Niterói, TV+ de São Gonçalo, TV+ do Rio de Janeiro, muito boa noite. Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Limeira, Santa Bárbara do Oeste,
Mugimirim, Mogi Guaçu, Araras, Hortolândia, TV Mais de Rio Claro, Sumaré, TV Mais Canal 15 de Piracicaba. Nós somos o novo Canal 15 de Piracicaba. TV Mais também do Sul, que nem eu falei, fechadinho, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. E a mais nova emissora da Rede TV Mais nasceu agora no último dia 1º de abril, o dia da mentira. Nasce mais uma verdade da rede, a TV Mais de São Carlos. Um abraço a todos vocês. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Continuem ligando o portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Trânsito da Via Anchieta deu uma enadinha, né? Eu acho tão bonitinho, no comecinho da Anchieta, ou mesmo da Imigrante, você entra lá, a distância, né, entre São Paulo, Santos, distância São Paulo-Guarujá, é tão pertinho, né? É a nossa praia mesmo. Totalmente. A gente não é que nem o Rio, você tem uma avenida só, nós temos de andar um pouquinho mais, não é, cariocas? Mas nós temos a nossa prainha, prainha não, né? Uma baita, praias maravilhosas, tanto no litoral norte quanto no litoral sul. Um abraço para todos vocês da Baixada. Reinaldo Domingos, economista e educador financeiro, volto a palavra a você. Pois é, a Daniela estava falando de algo muito importante sobre inadimplência e também endividamento. Na verdade, é um complemento, né? Estar endividado está muito maior ainda na nossa população, dos jovens, né? E nós temos uma inadimplência, que é o jovem que contrai logo a dívida. Mas da onde provém isso? Se você perguntar para um jovem, e eu palestro muito para a universidade e também para colégios do ensino médio, e eu coloco para eles, aqueles que estão já entrando na sua era da aprendizes, né? 16 a 18 anos. Então você tem muito jovem que, se você faz uma pesquisa, você pergunta para ele assim, você tinha dívida antes de trabalhar? Ele responde, não tinha. E depois de trabalhar? Agora eu tenho a dívida. Eu não consigo pagar. Eu falei, como? Você não tinha dinheiro, não tinha dívida. Agora você ganha dinheiro e tem dívida. É simples. Na verdade, o que nós temos hoje é a falta. Eu seria claro de falar que nós combatemos no Instituto o analfabetismo financeiro. Significa que nós não fomos alfabetizados financeiramente, né? E dentro desse analfabetismo financeiro, nós temos a ausência da educação financeira, lógico. E essa ausência da educação financeira, como você colocou, nossas crianças aprendem a consumir e não a poupar. Então, para ela, querer alguma coisa significa comprar, ponto. Uma criança já aprende aos 3 anos, Darcio, já aprende diretamente a comprar. Ela não aprende mas eu dei um cofrinho para ela. Não resolve dar um cofrinho para uma criança. Você tem que dar um cofrinho para uma criança para falar assim, olha, aqui está um cofrinho, o que você deseja? Eu desejo aquela bola. Quanto custa a bola? Custa R$50. Então você vai guardar aqui para comprar a bola, R$2 por semana, por dia, não importa. E desse valor, quando somado os R$50, vamos na loja. De preferência, fale com o gerente para que ele dê desconto. E essa criança instruída, eu quero comprar a minha bola à vista. E esse gerente fala, como você está comprando à vista, você vai pagar 48. E aí você cria uma cultura na criança de não só poupar, porque só guardar o dinheiro no primeiro momento que ela ver qualquer coisa, inclusive comprar balas, sorvetes e figurinhas, ela vai no cofrinho e tira. Essa é a matemática, porque qualifica e quantifica também. Porque ela vai fazer, vamos pôr R$2 por semana, vai levar 25 semanas. É tempo para beber. Mas aí, Darcio, o papai pode falar, você põe 2, eu ponho 2, e nós fazemos que esses 24 se torne 12. E você vai comprar sua bola. Ela vai entendendo a matemática. Ela precisa entender. E mais do que entender, ela é entender principalmente a realização do sonho. Ela só vai ser estimulada a guardar dinheiro se realmente ela entender que tem alguma coisa para se realizar. Por isso que os jovens estão nessa estatística que a Daniela colocou. Cada vez mais o jovem se endivida mais. Olha como nós estamos aprendendo. Quer dizer, não trabalhava, não tinha dívida. Começou a trabalhar, começou a ganhar, se endividou. Mas tem alguma coisa errada aí? Alexandre? Olha, uma coisa interessante que a Daniela falou, desses 8%, vamos entender primeiro o que é a diferença entre endividado e inadimplente. Endividado é aquela pessoa que se endivida para comprar alguma coisa, pode ter planejado ou não, mas está pagando. Inadimplente é aquele que está endividado e não consegue pagar. E uma coisa muito interessante, a pessoa começou a trabalhar,
ela não tem a informação que o Reinaldo passou, exemplificou aqui. E essa pessoa, o que acontece? Ela vai, gasta, não consegue pagar. Conseguiu uma promoção, vamos chutar um número hipotético aí. Ela ganha R$1.000 no salário, ganhou uma promoção, foi para R$2.000. O que acontece? Ela se endivida mais, ela compra um carro melhor, uma casa melhor. Ela não consegue viver com aquilo que estava ganhando, compra coisas maiores, não junta o dinheiro e, consequentemente, vai ser um eterno endividado, vai ser um escravo do dinheiro. Em vez de você fazer o dinheiro trabalhar para você, você que vai trabalhar para o dinheiro, ou seja, você vai trabalhar para o seu patrão, você vai trabalhar para o banco, você vai trabalhar para as outras pessoas. Aliás, o banco adora endividado, né? Lógico, o lucro deles está lá. Preferencial. Lógico. Venha. A pessoa que paga a fatura mínima no cartão de crédito, ela é cliente número 1 dos bancos. O pior desastre é ter alguém que só paga o mínimo. A dívida vai se arrolando e nunca vai concluir. E eu queria salientar que muita gente faz dívida e não planeja, e eu gostaria de introduzir a ideia de fundo de reserva. O que é um fundo de reserva? É você ter um fundo para emergências. Você se endividou, você vai comprar um carro, uma casa, um carro, por exemplo. Todo mundo compra carro com crédito fácil, depois não sabe que tem que gastar com manutenção, com seguro, com outras coisas que tem que incluir dentro do orçamento. Aí, de repente, quebrou uma perna, perdeu o emprego, aconteceu qualquer emergência, não tem como pagar parcela. Tira da onde esse dinheiro? O fundo de reserva é exatamente para cobrir esse tipo de emergência. E você tem que ter isso antes de começar a fazer qualquer tipo de dívida. É uma forma de poupar também. A partir do fundo de reserva, você começa a poupar. E aí você começa a crescer financeiramente. E muito dificilmente seu orçamento doméstico ele vai estourar. Claro. E tem de ter esse fundo de emergência também, uma coisa que precisa, não é? Uma saúde, na saúde, Sua saúde financeira depende disso. Se você comprar um remédio, o remédio custa 180 pau, você não tem, pô. É brincadeira. Se você é um dentista, quebrou o braço, o que acontece? Não é? Daniela. E Dárcio, é uma questão importante, isso, a parte comportamental do planejamento, porque de nada adianta você ter uma boa ferramenta para isso se você não se comportar em utilizar aquela ferramenta de uma maneira adequada. Eu entendo sim quando as famílias brasileiras comentam, eu digo, eu não consigo me planejar e me programar. Isso é uma herança cultural que nós temos. Se a gente voltar um pouquinho nos anos, a gente tinha uma inflação gigantesca em que você tinha que ir no supermercado e colocar carne no seu freezer e fazer a despesa aí para o mês inteiro, porque no dia seguinte aqueles produtos estavam com valor diferenciado. E aí acontece, o brasileiro gerou essa cultura do planejamento de um dia. E se você começar a pensar, o seu salário você recebe por mês. Tem algumas pessoas que recebem o salário de 15 em 15 dias. Então o planejamento estendeu um pouquinho para de 15 em 15 até um mês. Se a gente traçar um paralelo com a cultura americana, eles recebem por ano. E eles conseguem ter um planejamento, uma programação diferenciada, né? Então, no nosso país, hoje é possível sim você se programar de uma certa forma, mas a gente ainda carrega essa herança vamos só explicar, cultural. Recebe por ano, não é que recebe uma vez por ano. Sim, é lógico. O cálculo é feito em cima anual. Ganha $80 mil, ganha $50 mil, $120 mil ano. Né? Senão a pessoa fala, nossa senhora, como é que recebe uma vez por ano recebe uma vez por ano, pô. Que seja, mas aí a pessoa recebe aquela fortuna, o montante, e aí ela divide isso de acordo com as mais necessidades. Vezes do que nós, né? Quinzenalmente, não é? O paycheck é de 15 em 15 dias. O que é bom e é um perigo ao mesmo tempo, não é? Se você não planificar... Aliás, deixa eu mostrar uma cadernetinha aqui de apontamentos e... Olha só que gracinha. Ô, Reinaldo, vai explicando, você que trouxe... na verdade... isso tem que fazer, gente, quer ver? O Instituto tem um curso e programa de educação financeira... Vou virar, pode deixar. Onde a gente trabalha principalmente a forma de você saber para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Então é fundamental. E logo no primeiro você viu que tem sonhos, né? Você passou por ele aí agora... Isso. A primeira parte da vida da gente é registrar os nossos sonhos. Isso chama-se priorizá-los, porque muitas vezes, como o próprio Alexandre colocou, a gente acaba aqui principalmente priorizando as despesas. Aqui, ó. E na verdade nós temos que priorizar os nossos sonhos. E aí tem um modelo. Café é uma despesa que ocorre todos os dias, então nós vamos anotar, mas isso tem que colocar no bolso, é fácil. Você entrar no site de SOP, você pode baixar e montar seu bloquinho, é gratuito. Isso significa que você precisa realmente
tomar as rédeas da sua vida financeira. E se você não souber para onde está indo cada centavo do seu dinheiro por 30 dias, no máximo 90, mas não vamos ficar escravos da anotação. Isso é só para tirar uma fotografia da sua vida financeira. Nada mais que isso. E uma vez por ano você vai fazer isso, ou todas as vezes que você mudar radicalmente o seu salário. Eu ganhava 5, agora eu ganho 2, eu tenho que rever todos os meus gastos. Eu ganhava 2, agora eu ganho 5, revejo meus gastos e vou investir um pouco mais de dinheiro, vou guardar mais para os meus sonhos. Então, apontamento de despesas diárias faz parte de um projeto de educação financeira de Zop. Não resta dúvida. A pesquisa itinerante da nossa produção, o Panteras Móvel, foi verificar como as pessoas planejam o orçamento doméstico. Será? Que ideia será que elas fazem disso? Vamos ver. Eu faço uma lista de tudo. O orçamento do mês todinho, despesa, conta e o que sobra do salário. Tudo. Não tem jeito, né? Senão entra no vermelho. Pagando conta o dia inteiro. Como que eu consigo organizar? Ah, querida, pagando mesmo. Não tem outra solução. Geralmente eu costumo guardar os comprovantes, mas planilha eu não tenho nenhuma planilha para estar organizando os meus orçamentos. Eu tenho uma agenda, aí eu anoto as coisas que eu gasto, sabe? Quanto que eu tenho, mês, quanto que eu recebo, quando eu faço hora extra, quando eu não faço, assim que eu faço. Sobrar não sobra, mas também eu não passo da conta, né, do que eu preciso para gastar. Na realidade, assim, o meu orçamento quem é que organiza é a esposa, né? A esposa que costuma fazer os projetos lá em relação a como que vai ser feito os pagamentos, então isso daí eu deixo por ela mesmo. Então eu anoto tudo durante o mês aí, durante os dias também da semana, para se organizar melhor, que senão, você que está nessa área, ainda mais a minha área, que você tem que fazer isso. Se não fizer isso daí, não tem controle. Parece que o pessoal tá atento, não é? Porque hoje em dia, gente, qualquer coisa que você faça vai uma grana do caramba. Ah, vamos para Santos, vamos dar uma sargada no dedão do pé? Ah, vamos dar uma salgada no dedão do pé. Pedágio, 18 pau, começa aqui. Já leva uma cacetada bem na Imigrantes. Põe gasolina, no mínimo uns 100 pau para ir e voltar, não é? Aí chega, pai, dá um sorvete, pai, não sei das coisas. Nisso, se a primeira dama levar, como se fazia antigamente, uns bifes à milanesa na sacolinha. Mas mal e porcamente, para fazer um piquenique, não é? Tem um investimento. Bate e volta, não é que você vai ficar lá, nem pensa. Você vai gastar 300, 400 reais, não é? Que pode, se você tiver numa boa, tudo bem, senão vai fazer falta. Aí você paga o telefone, você paga a energia elétrica, dá para comprar um botijão de gás. Precisa pensar tudo. É por aí, ô Daniela. Que eu já nem saio mais de casa, tô falando sério. Ah, não, eu fui no Embu, domingo, não. Dá para dar uma saidinha de leve. Fui para ver o Cebolão, não, como é que é? Não é o Minhocão? O Rodonel? O Rodonel. Você usou já o Rodonel? Não. É rapidinho, 44 quilômetros, você chega e dá bem de cara no Embu das Artes. É brincadeira um negócio desse. Um espetáculo. Que bom. Mas, Daniela... A questão não é viver uma vida de privação, gente. É exatamente você dormir tranquilo e você ter uma liberdade. Porque a questão financeira é gerar para você essa liberdade de ação no seu dia a dia. Então é bacana assim você gastar, é bacana você ter um lazer, é bacana você investir nas coisas que lhe dê prazer. Desde que isso não ultrapasse a sua condição de vida. Então, o primeiro passo, né, que eu sempre passo aí nos trabalhos do coaching, é analisar o seu nível, o status que você busca dentro da sua família, da sociedade, os amigos o qual você tem, os ambientes o qual você frequenta. Eles são os mais adequados para você nesse momento? Porque se você tem alguns sonhos específicos, então você fala, eu quero comprar minha casa própria. Ok, isso é uma prioridade. Vamos analisar aí o passo a passo de como que você pode alcançar. Agora, o seu dia a dia, né, a sua vida social tem atrapalhado com que você alcance isso? Então vamos rever. Né? Então nunca você está num nível social acima do que realmente você está podendo naquele momento. Então não é viver... Nós temos várias opções que não precisa de grandes investimentos para você se divertir, para você ter um lazer. Então não é viver uma vida de privação, e sim saber utilizar de uma forma com que você tenha essa liberdade e tranquilidade para dormir
à noite. Claro. Vou repetir os prêmios desta noite, viu? Para quem interagir com o 7423-2006, opção número 1, fazendo qualquer tipo de pergunta, onde você gasta mais, onde você gasta menos, passar para os nossos amigos telespectadores, talvez uma experiência ruim que você teve. Nossa, comprei um carro, eu nem paguei a 5ª prestação, furtaram o carro, eu não tinha feito, sei lá, pô, não é? Para a gente ficar atentos. E ainda no final do programa você concorre a um kit de materiais de escritório, olha que bonitinho, contendo bloco de anotações, calculadora, lápis, caneta, borracha e post-it. Muito bonitinho esse kit. Um DVD, O Monge e o Executivo. 2 exemplares do livro Assassinato em Veneza. Um exemplar do livro Terapia Financeira e um exemplar do livro O Menino do Dinheiro. E 2 audiolivros, Terapia Financeira e o outro, O Menino do Dinheiro, em audiolivro. Tá? Então são 8 telespectadores que nós vamos sortear no final do programa. Tenho aqui, da nossa produção, um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, feito com 17.800 consumidores de todas as capitais e Distrito Federal, que mostra que em março o total de brasileiros declararam ter alguma dívida. 72,5% das famílias endividadas indicaram o cartão de crédito como o principal tipo de dívida, seguido pelos carnês, com 27,4%, e pelo financiamento de veículos, com 12,5%. Aonde os senhores detectam o principal furo aí? Porque, veja, quando a gente sai e gasta no cartão, a gente tem uma sensação gostosa de que não gastou, gente. É um negócio impressionante, não é? Vamos pagar R$45 no cartão? Ixi, não é nada. Agora você tira uma de 5, outra 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 de 5 e mais uma de 5. Já pesa. Que coisa impressionante. Como resolver isso, Reinaldo? Bom, o primeiro passo é que nós precisamos saber as ferramentas de compra e de meio de uso do dinheiro. Cheque especial, meio de compra, porque você usa um financiamento altíssimo, que aí em média de 8 a 10%. Cartão de crédito, meio de compra. Cheque, meio de compra. E o cartão de crédito ou de débito são só meios de compra. E principalmente no caso do cartão de crédito, nós precisamos ter certeza, principalmente, qual é o nosso limite e, acima de tudo, sabermos que nós teremos que pagá-lo no máximo aí em 40 dias, dependendo do dia que você compra. Sempre coloco que um cartão de crédito para uma pessoa que é assalariada, que é CLT, que ganha um único salário por mês, é importante que tenha no máximo um só cartão, de preferência 5 a 10 dias, além da data que você recebeu. Recebo dia 5, tem um cartão para vencer dia 10, dia 15, recebo dia 30, um cartão para até dia 10. Para quem é autônomo, prolabore, que tenha já rendimentos variáveis, 3 cartões, um dia 10, um dia 20, um dia 30, para que você possa até comprar melhor. Vou fazer uma compra dia 15, vou comprar com o cartão do dia 20, eu vou ganhar aí 35 dias para pagar. Agora, o que acontece, Dárcio, o grande problema, o grande vilão é que as pessoas estão comprando realmente além da capacidade de pagamento. E como você falou, eu comprei 45, não é nada, aí eu comprei mais 45, só que eu não tenho esse controle exatamente para onde está indo o meu dinheiro. Essa caderneta de apontamento de despesas não é para você anotar que comprou, porque muitas pessoas falam assim, meu problema, minha dívida é com cartão de crédito. Não, sua dívida é com o que você comprou. Cartão de crédito é só o meio que você comprou. Então, a responsabilidade que a gente exerce e joga para dentro de um cartão de crédito, na verdade, o cartão de crédito é um meio seguro. Se você usá-lo corretamente, você pode viajar as suas férias com as milhas dele. O cartão de crédito é maravilhoso, desde que você saiba respeitá-lo dentro dos seus limites de compra, e ele passa a ser um grande aliado. Roubou meu cartão de crédito, bloqueio, não acontece nada. Agora, o dinheiro cada vez mais fica mais escasso no bolso. Por quê? Porque na verdade você pode ser roubado, e aí realmente roubaram. Mas perder ou roubar o cartão de crédito significa você ter uma chance de não perder absolutamente nada. Alguma observação? Eu gostaria. Fique à vontade, viu? Eu já ouvi muito a expressão, cartão de crédito é o vilão da história. Complementando o que o Reinaldo falou,
O cartão de crédito não é um vilão. O vilão é a falta de informação. Então a pessoa tem um cartãozinho de crédito, não sabe usar, e uma vez chegou para mim e perguntou, o que eu faço? Eu não sei usar. Deixa em casa. Você sabe usar, aprenda a usar o cartão, use ele a seu favor. Ou seja, eu quero planejar para 40 dias, saiba a data de compra do seu cartão. Negocie a anuidade, sim, muita gente não sabe, você pode negociar a anuidade. Negocie benefícios, corra atrás dos que dão um melhor benefício. Não pague o mínimo, não parcele o mínimo. E uma dica muito importante, só para complementar, eu vou citar um salário de exemplo, você ganha R$1.000, só para deixar um número redondo, e você fez uma compra de 1.000 e parcelou em 10 vezes, R$100 por mês. Então, no próximo mês, você não está ganhando 1.000, você está ganhando 900, porque você tem que pagar 100. Então, só que no próximo mês você quer fazer uma outra compra de R$1.000. Só que não cabe no seu bolso e você não consegue enxergar que você tem a dívida ali, porque você fez uma compra fácil, crédito fácil. Então, vamos associar. Quanto mais fácil o crédito, mais alto os juros que você vai pagar. Crédito pré-aprovado, cartão de crédito. Está lá a opção. Todo mundo quer vender crédito para você. O banco, financeiras ganham com isso. Se você não souber tomar a decisão certa, o culpado geralmente é você. Então não adianta. E se você botar a culpa na outra pessoa, você nunca vai aprender, seu orçamento doméstico nunca vai ficar redondo. Essa é uma dica que eu gostaria de dar para os telespectadores. Interessante também a gente deixar bem claro, não é, que o cartão de crédito ele é mais seguro, que nem o Reinaldo Domingos disse. Né, usando a cabeça, não é? Usando a cabeça. Foi furtado o cartão, você perdeu, ou coisa parecida, você liga. Agora, se usar ele só no débito, também está legal. Só usa no débito. Eu vou levantar uma lebre bacana. Já existiu uma pesquisa, mas já existiu uma pesquisa, uma vez eu fui entrevistado e falaram assim, você viu que agora os cartões de crédito até reduziram. Eu falei, ótimo, estão usando muito. Cresceu o número de cartão de débito. Eu falei, perfeito, estão se financiando onde? No cheque especial. Eles saíram do cheque do crédito, do cartão de crédito, vão no débito, porque é mais seguro, é verdade, né? Mas estão diretamente se financiando em cima do limite do cheque especial, que é outro problema que nós temos com relação ao crédito fácil. Você avança. Eu debitei, mas está caindo no meu crédito. Você tem R$1.000, saldo mesmo, R$8.000. Como? Você tem 1.000, você tem 8.000? Porque 7.000 esse limite que eu tenho, esse crédito já pré-aprovado, que é o mais fácil ainda do que o próprio cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, você extrapolou aquele limite, ele não te aprova a próxima compra. Mas o cartão de débito, você tendo dinheiro de 1.000 ou esse 7 de limite, ele vai até o 7. Então você fica com 8.000 de limite. O que o Reinaldo quer dizer é que você, em vez de extrapolar o cartão de crédito, você extrapola a conta corrente. Perfeito. E muita gente incorpora o cheque especial na conta corrente. E pensa que tem. É como se tivesse, olha, eu posso gastar 8.000, na verdade só pode gastar 1.000. E todo mês ele vai pagando o mínimo para manter aquele valor. Então ele usa uma vez e vira escravo do banco. Nossa, mas é verdade, Daniela. E é complicado isso. Então, mais uma vez, a gente viu que a culpa não está na ferramenta, e sim na forma como você utiliza isso. Eu tenho várias pessoas, vários coaches, que a gente chama, são os clientes que participam do coach, que vêm para trabalhar aí a área financeira, e eles comentam comigo, falam assim, chega uma mulher, ela fala, eu preciso de uma roupa nova para eu ir visitar um cliente. Aí eu pergunto, ok, você com uma roupa nova, você vai se sentir como nessa visita a esse cliente, esse trabalho? Fala, vou me sentir segura, vou me sentir autoconfiante. Fala, ok, então quando você compra essa roupa nova, vem na etiqueta escrito que você vai se sentir segura e autoconfiante? Ela, não. Aí você vai sentir isso até quando? Até a primeira lavada. Então ela precisa ter de novo uma outra roupa nova para se sentir. E aí mais uma vez vem, né, o dinheiro é a ferramenta, cria essa dependência para ela se sentir. Tem um sentimento atrás dessa parte comportamental para ela, e ela utiliza isso através do ter as coisas. Então ela precisa comprar para se sentir. Vamos rapidinho a uma interação, só uma interação agora, vamos lá. Oi, boa noite, Gisele de São Bernardo, tudo bom? Tudo bem. Bom, vou aproveitar o tema de hoje até para tirar dúvida de um dilema que a gente tem aqui em casa. Meu marido, ele trabalha com veículo próprio e ele todo dia ele abastece o carro com X de combustível. E eu sempre acho que seria mais vantagem para ele encher o tanque e trabalhar e no final do mês ele fazer as contas. Isso faria alguma diferença no nosso orçamento? Ou independe? Preciso muito do conselho aí de vocês. Eu agradeço, uma boa noite.
Tchau, Gisele. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o nosso painel responde. Continue ligando, portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Até já. Estamos de volta com o Show Mais desta segunda, orçamento doméstico. Painel, a pergunta da nossa querida telespectadora Gisele. Bom, Gisele, o primeiro passo é o seguinte. Pelo que eu percebi, acho que o seu marido, ele deve ter uma atividade como autônomo ou alguma coisa, algo que ele é um representante. Então, a cada dia que ele estiver encostando no posto, imagine se o posto tiver algumas pessoas na frente dele, isso significa o tempo. E se ele é um profissional liberal, praticamente ele está perdendo, somado a 15 minutos, meia hora no posto. E se ele conversar ainda, ficar amigo do pessoal do posto, vai ficar quase uma hora. Então, uma hora vezes 20 dias, são 20 horas, são 3 dias de trabalho. Então, é importante que você, realmente, eu acho que você tem toda a razão, em colocar que seja abastecido semanalmente, para criar um hábito um pouco mais saudável, e principalmente ter a nota fiscal, de preferência a nota fiscal paulista, que você pode ainda concorrer com algumas coisas. É importante, às vezes a gente esquece de falar uma coisa óbvia. E o nota fiscal paulista hoje, além de você conseguir créditos, você pode estar sendo sorteado e tudo mais. Então, é importante também no posto de gasolina você pedir essas notas fiscais e, acima de tudo, fazer com que o seu dinheiro seja controlado de acordo com o seu recebimento. Geralmente, autônomo tem muito recebimento alternados, mas é importante você obter um controle semanal ou de preferência quinzenal, depende do tanque de gasolina que você tem, mas não fazer diariamente é uma recomendação bastante inteligente. Só para quebrar um pouco a sequência, Daniela. Então, mais uma vez aí a gente esbarra na questão até comportamental, e o Reinaldo disse sabiamente, a relação com o tempo, né? Então, hoje em dia, né, ainda mais para as pessoas autônomas, quanto que vale esse período que você fica e tal. Então, compensa realmente você ter, é o que eu brinco um pouquinho, eu falo, pensa um pouquinho comprido, né? Então, se você ir todos os dias e tal no posto de gasolina, será que não compensa você ir uma vez só na semana, uma vez a cada 15 dias, o quanto que você ganha no seu dia a dia? Alexandre? Eu acho que simplificar as finanças ajuda. Então, se você vai uma vez por semana, você anota, você sabe controlar melhor. Se você... Porque no final do mês, se a pessoa gasta ou usa o cheque especial, esse é um ponto que acho que ela não colocou. Se ele está devendo, claro que é melhor colocar uma única vez e o mais longo possível. Se ele não está devendo, não faz muita diferença no financeiro no final do mês, mas sim, que nem a Daniela e o Reinaldo falaram, que é no comportamento. Deixa de perder tempo no trabalho e simplifica finanças e fica com uma única nota fiscal, que é do posto. Beleza. Gente, olha, vocês não precisam esperar até o programa de amanhã para começar a interagir com o tema de amanhã. Por exemplo, terça-feira, amanhã, nós vamos falar sobre vacinas, um tema importantíssimo. E teremos como convidados a doutora Maria Lígia Nerger, subgerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o doutor Fernando de Oliveira Proença, infectologista da Sociedade Paulista de Infectologia, atua na Convisa, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Nossa, o ar-condicionado, o que está acontecendo? Opa, dá licença. Teremos também a doutora Flávia Galinucci Garcia Morkowski, que é pediatra. Não, repito, não precisa esperar para enviar sua interação sobre o assunto. O portal TV Mais está 24 horas à sua disposição. 7423-2006, opção número 1. Viu? Não é verdade? E tem mais. Se você ficar com alguma dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.redetvmais.com.br. Sabe por quê? Você vai escolher no calendário qual show mais que você quer rever. Tá tudo ali, gente, tudo ali. O programa fica disponível na íntegra. Olha eu lá. Na íntegra para consultas a qualquer hora. Tá vendo o calendário aí? É só você clicar o dia que você quer. O show mais daquilo lá, foi lá, fevereiro, março, abril. E passa o programa inteirinho. Olha lá, começando um programa lá. Ei, Darcião. Vamos lá, qual será esse tema? Já cheguei agora, acabei de chegar. Para com isso, hein, meu? Bom, vamos para mais um áudio. Vamos lá? Pois não?
Ah, tá, ele disse que travou. Nossa, mas que travada. Ah, então tem uma pergunta aqui, é sua pergunta? Da Jussi Maria, uma das nossas panteras. Aqui todo mundo participa também, não tem essa. Eu acho bacana isso. Não, está aqui ó, a pergunta, ó, não é invenção. Não. Eu acho tão bacana que quando os nossos aqui se interessam pelo tema, porque o tema tá bom. É tudo moçada, né? Eles estão pensando na vaca bezerra, não. Estão pensando aqui no tema. O financiamento de imóveis. É que ela vai casar? O financiamento. Vai casar um dia, não estou falando que você vai casar amanhã. O financiamento de imóveis por 20 ou 30 anos é uma boa opção? Se não, qual o método mais econômico para uma aquisição de alto valor? Página 120 do livro Terapia Financeira. Tá vendo? Ué, logicamente eu vou te responder aqui ao vivo e a cores. Tá tudo aqui, viu, Rafinha? Mostra aqui, ó. Isso. Um exemplo que está na página 120 de uma casa que vale 100 mil reais, um financiamento de 30 anos paga-se 1.000 e alguma coisinha, R$1.000, vamos pôr assim, simplificando. Se você pagar por mil reais por 30 anos, vai pagar 372 mil reais, quase 4 casinhas. Você leva uma e paga 4. Não, uma oferta, né? Simples. Agora, se você guardar esse mesmo R$1.000 por 6 a no máximo 7 anos, você compra a mesma casa que pagaria em 30 anos à vista por 100 mil em 6 anos, guardando apenas o valor da prestação. Mas você vai falar para mim assim, mas eu pago o aluguel dessa casa que hoje vale 100 mil, pago 400, 450. Se você ainda assim guardar a diferença de 1.000 para esses 400, que é mais ou menos 600 reais, por 9 anos você compra a mesma casa em 9 anos, ao invés de você financiar em 30 anos. Isso significa que você pode poupar para realizar sonhos, inclusive da casa própria. O que nós não podemos também é deixar de falar que existe um benefício também de comprar a casa a longo prazo. É um juros alto, realmente, Darcio, mas a gente tem que colocar que se você quer realmente estar imbuído, se o sonho é esse, coloca toda a família em prol desse sonho. E aí, com certeza, cada dinheiro a mais que você vai guardar para realizar esse sonho, eu sei quanto custa meu sonho, que é 100 mil, e eu vou começar a guardar hoje. Muitas vezes pessoas se superam e chega a 4, 5 anos já pode comprar essa casa de 100 mil à vista. É muito prazeroso realizar sonhos. Agora, precisa ter muita perseverança, disciplina, atitude e, acima de tudo, manter o sonho. Agora, bons tempos, né? Quando dos nossos avós, bisavós, uma casa de 100 saía por 40 de entrada e 60 de 1.000 ou 120 de 500, tudo na promissória, sem juros, sem coisíssima nenhuma. Daí um ano você já não estava pagando quase nada, não é? Mas isso não existe mais. Nós não podemos fazer do sonho da casa própria um verdadeiro pesadelo. Precisa tomar muito cuidado com isso. Portanto, não é que é errado financiar uma casa, é que você tem que estar disposto a pagar 3 casas. Só isso. E ficar de olho que tem o condomínio também. Aí, se você tiver condomínio, se você tem IPTU, você tem toda a parte da documentação, tem a parte das instalações, quer dizer, na verdade, você não está só sonho só de 100 mil. É sonho 100 mil, mas é a minha primeira casa, eu quero tudo novo, tudo no melhor. Aí você, cuidado, né? Você entrando principalmente numa casa mobiliada, ou até mesmo os sonhos que existem, está construindo mais um prédio, está tudo certo, o boom imobiliário está aí. Então você entra lá num apartamento imobiliado, lindo, maravilhoso, para mobiliar aquele apartamento do jeito que está, pode ser que custe muito mais do que propriamente aquele imóvel que você está comprando. A famosa unidade decorada? Não está errado. Na verdade... Está certo. Olha, é que os economistas, eles não estão tirando a vontade de vocês nem o sonho. É que eles são realistas, a realidade é essa. Mas eu sempre coloco que não está errado sonhar. Eu acho que a Daniela colocou muito bem. Nós temos que sonhar sim, nós temos que ter consciência. Eu acho que, como você falou da lei do consumo consciente, né? Nós precisamos estabelecer, sem dúvida, e resgatar essa sua lei, voltando rapidamente, o PROCON já faz muito bem isso, que é o consumo consciente. Eu acho que está na hora realmente da gente assumir o comando da nossa vida financeira. E nesse caso, com certeza, a consciência, o hábito, os costumes e principalmente o novo comportamento com relação ao dinheiro faz parte da vida de qualquer pessoa e família. Alexandre. Olha, eu gostaria de acrescentar uma outra forma. É vantajoso algumas vezes
Ou seja, se você paga um aluguel de R$800 e vai pagar um financiamento de 950 mil, ou seja, uma diferença pequena, aí acaba sendo vantajoso você sair do aluguel e comprar uma casa própria. Caso contrário, sempre compre à vista. Que nem o Reinaldo falou muito bem, você ganha tempo, você ganha vida, você ganha disposição, você só sai ganhando de todos os lados. Caso você tenha alguma emergência em outra situação, tente conciliar a compra de uma casa nova com redução de custos, ou seja, você pode morar mais perto do seu trabalho, você pode evitar gastar com transporte, procure um condomínio barato, não pegue aquele condomínio com um monte de coisa, com piscina, sauna, e você nunca usa. Se você gosta disso, vai para um clube, tá? Tente ficar com os custos baixos, porque quando você compra casa, você acrescenta custos indiretos. Não esquece do IPTU, seguro, manutenção, se a casa... Quando é zero, tudo bem, você tem pouca manutenção, mas sempre tem. Quando você for mobiliar, pensa que você pode gastar de 20% do valor do seu imóvel até 2 vezes o valor do seu imóvel, dependendo do seu padrão. Então, tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis e juntar até o máximo que você conseguir. E não compre por impulso. É uma compra grande, é uma compra importante. Às vezes eu vejo pessoas que juntaram a vida inteira e compraram somente a casa, o único patrimônio. Em vez de juntar um segundo imóvel para dar um aluguel, ter uma previdência privada, ter um outro bem que gere renda, você vai ter um único bem que dá despesa. E como a tendência, quanto mais você vai envelhecendo, é diminuir o valor do seu salário, então eu penso que você tem que pensar nisso antes de tomar essa decisão. Nossa, me dá até um frio na espinguela, viu? Não, é só planejar, não precisa ter essa frio. imagem é interessante que você falou. Não é? Essa imagem é muito interessante. Às vezes a pessoa tem aquela casa maravilhosa, eu chamo de elefante branco, aquela casa maravilhosa. Todo mundo quer ter, mas ninguém vê o quanto faz sujeira e o quanto come. Você compra aquela casa grande, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter um carro, que caiba o meu carro, meu jardim. Você acaba de pagar a casa, os filhos se casaram já. Exatamente. Todo mundo se mandou. E você vai ficar com aquela casa enorme, pagando jardineiro, várias empregadas, e muitas vezes você não está com o mesmo potencial para bancar tudo isso. E às vezes acaba sendo um problema. Você precisa de dinheiro para... Você ficou doente alguma coisa, você precisa queimar a casa porque não vende rápido. Então, em vez de se tornar uma solução, se torna um grande problema. Então, é bom conversar e entender e saber disso. Daniel. Eu tenho uma dica. Jusce, minha querida, né? Quando você for comprar um imóvel, né, tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu preciso comprar esse imóvel tal, eu quero assim, o imóvel fica pronto dali a 3 a 4 anos. É renda familiar, é minha do farofa. Não, legal e ótimo que assim seja. Agora, eu proponho um exercício, né? Então procura assim um imóvel qual você deseja e veja qual seria a parcela. Começa a pagar esta parcela para você mesma. Coloca aí numa outra conta, numa terceira conta, e comece a juntar esse dinheiro durante esse período. E depois de 3 anos você vai ver o montante qual você tem e o prédio vai estar lá, o apartamento vai estar lá e provavelmente você vai ter uma outra unidade para você comprar isso. E aí o poder de negociação fica diferenciado quando você faz isso. Então você não precisa assinar um contrato para começar o que eu chamo de pagar as parcelas imaginárias para você. Então vai lá todo mês, de forma disciplinada, guarda aquela quantia numa outra conta e não mexa naquele dinheiro. E aí você sim passa a ter controle desse dinheiro e não o dinheiro te controlar. Perfeito. Atenção, trope para uma interação. Comandante Darcio Arruda, boa noite. Quem está falando aqui é Wagner e Tereza, do bairro da Moca. Fala, parece Wagner. que você nasceu também no Brás. Eu sou do Paris, nasci na rua Ânima. E um dia eu quero assistir aí. Não sei como é que podemos fazer aí em Santo André, mas eu gostaria de assistir ao vivo aí. Tá bom? Um grande abraço para você. Parabéns pelo programa. Obrigado, Wagner. Um abraço. Puxa, nasci no Brás realmente, na maternidade do Brás. E andei muito pelo Paris. Aqui, Larguinho Santo Antônio, Rua Rio Bonito, Thiers, Valtier, aquilo eu conheço palmo a palmo. Isso já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo, mas não esqueci não. A equipe, aliás, um abraço a todos os nossos companheiros. Tinham 2 equipes de rapazes, a gente chamava de escuderia na época, né? O pessoal da Ferradura e o pessoal da Pepe Legal. Então, a todos os meus companheiros daquela época, um forte abraço e obrigado pela audiência. Agora, é verdade isso que você está falando, mas ele não dá trégua. Logo na segunda-feira ele vem com tudo. Lá vem o Joaquim Alés pegando no pé de alguém. Fala, Joaquim. Olá, Darcio. E por aqui o final de semana político foi bastante agitado. Aliás, não só por aqui, no mundo todo.
E no Brasil, a pré-candidata à presidência da República pelo Partido Verde, Marina Silva, que prometia uma campanha sem perfumaria, lançou como candidato a vice nada mais, nada menos que o presidente da Natura, a maior ou uma das maiores empresas de cosméticos do país. Já no exterior, o presidente Lula deu uma aula de diplomacia. Ninguém acreditava no sucesso da negociação do presidente brasileiro com o presidente do Irã, Mohamed Ahmadinejad. E não é que parece que deu certo. Tá certo que os turcos também ajudaram um pouco e saíram até na frente, a ponto de o jornal O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, minimizar ou tentar minimizar a influência desse acordo de Lula com Ahmadinejad. Na verdade, o Estadão não quis dar o braço a torcer, assim como o The New York Times dos Estados Unidos. Todos eles apostavam num fracasso e Lula, mais uma vez, teve sucesso. Se o acordo vai ser cumprido ou não, é outra história, porque Ahmadinejad não é muito dado a cumprir esses acordos. Mas a gente não pode deixar de registrar que, num primeiro momento, é um sucesso para a diplomacia brasileira. O Estadão tentou fazer de Lula aquele que não é um estadista, mas, como diria o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, assim não dá. Grande Joaquim, opa, uma bela análise essa aí. Agora vamos ver, vamos torcer. A humanidade, né, só se beneficia com a paz. Tá louco. O que é isso? Qualquer coisa também. Vou pro interior estourar uma outra guerra. Tem gente que fala assim, se estourar alguma guerra mundial, eu vou morar no interior. Para com isso, estourar uma bomba, vai tudo pro beleléu. Vai mesmo. Não é verdade? Gente, a alimentação ainda é o índice que encabeça a lista dos gastos do brasileiro? Vamos começar com o Alexandre. Sim, a alimentação... afinal de contas, você tem que comer, sempre. Então você vai gastar. E hoje a facilidade de crédito também está na boca do caixa. Então você vai lá no caixa, você pode parcelar, você pode dividir em X vezes. Lá você já aparece a parcelinha com juros. E muita gente tá fácil, parcela em 2, 3, 4 vezes. Tentar evitar isso, tentar fazer algumas dicas. Ou seja, não vá na hora do jantar, não vá na hora do almoço, você gasta mais. Não leve crianças pequenas junto para fazer compras grandes, você gasta mais. Planeie suas compras, tenha uma lista e siga a lista. Tente ver as promoções do dia. Então, você acaba não percebendo, mas você pode aumentar o seu orçamento em 10, 15, até 20% a mais do que se você não tivesse planejado. Então, eu aconselho que a pessoa tenha... Supérfluos também, né? Bolachinhas, isso e aquilo. Às vezes, compra supérfluos de marca, sai mais caro ainda. Um Danoninho, às vezes, você vai em uma marca genérica, é o mesmo fabricante, tá? E você paga, às vezes, R$1, o outro é R$2,50, e você não sabe, você nunca experimentou. Você tem um preconceito bobo e você economiza muito, porque se você pensar que nem a Daniela fala, você não vê a longo prazo, mas você pensa vou comprar R$1 mais caro, mas se você vê ao longo do ano, você gasta R$1.000, R$2.000, que nem um cafezinho. Todo dia que você toma cafezinho, se você for ver só um cafezinho, eu já fiz um cálculo de uma pessoa que gastou uma casa só tomando um cafezinho. Vai tomar café assim pra longe, hein? Alexandre, ou Daniela. Mais uma vez, gente, né? O sonho de toda e qualquer pessoa, até hoje eu não consegui, não encontrei ninguém que realmente não queira dormir tranquilo, né? Viver de renda. Só que para isso, para você viver de renda, você precisa poupar, né? O Reinaldo já falou isso, poupar é a grande chave para isso. Agora, para poupar, nós temos duas grandes vertentes. Primeiro, você tem que ganhar mais e gastar menos. E aí, às vezes você fala, tá bom, Daniela, eu não consigo ganhar mais, eu já tenho um único trabalho, eu estudo à noite, eu não tenho como amplificar aí incrementar o meu orçamento. Ok, então vamos rever aquilo que você tem gastado hoje, né? O seu estilo de vida, a forma como você está, para realmente você gastar menos, né? O que eu chamo de ralo de dinheiro vai em função do nosso estilo de vida, aquele que a gente quer manter. Uma coisa é quando você vive com os seus pais, e os seus pais arcam com as despesas maiores da casa. Então, o seu salário todo vai para uma balada, vai para sair, vai talvez para pagar o seu carro. Isso é uma forma de vivenciar. Agora, uma vez quando você está vivendo sozinho e você tem outras prioridades, você já não pode sair todos os dias, todas as vezes, o qual você havia se programado. Antigamente você tinha esse hábito e agora não tem. Então, é mudança de hábito mesmo.
mas sempre com foco naquilo que você quer alcançar, no seu sonho, na sua meta, porque o tempo passa para todo mundo. Se você nossa, eu vejo, nós estamos no final de maio já. Então o ano voou para mim. Então o tempo vai passar para você de qualquer forma, né? Eu falo, o tempo nos oprime de maneira igual. Não importa toda a grana do mundo, você não recupera 5 anos atrás, 1 minuto atrás que seja. E aí, como é que você está utilizando o seu tempo? Será que realmente você está utilizando isso de uma forma que lá na frente você vai experimentar realização, satisfação, tranquilidade e liberdade? Então pensem a respeito disso. Uma família, na realidade, ela é uma empresa. Ela é uma empresa. Como uma organização. Tem de ter uma organização. Não é? Então as compras elas têm que ser, na medida do possível, certeiras. A gente fez um programa aqui sobre o lixo. Não é? Então uma das recomendações para a gente começar a reciclar o lixo, cuidar do lixo, é ter menos lixo. E a gente vai ter menos lixo não sobrando muita coisa. Não é? Como é que não sobra muita coisa? A gente comprando aquilo que realmente a gente precisa. Não é? Então você vai na feira, por exemplo, tua família precisa de 3 bananas por semana, compre as 3 bananas. Não, mas a dúzia estava tão baratinho. Sim, vocês comeram 3, 9 foram pro lixo. Você sabe que eu tenho um caso até engraçado de uma cliente em que ela adora ver uma promoção, sabe essas histórias de pague 1, leve 2, isso. E ela falou que foi no supermercado e ela viu uma promoção de um martelo. E ela falou, nossa, tá ótimo. Ela trouxe 3 martelos, ela nunca precisava daquilo. Eu falei, por que você comprou isso? Porque estava em promoção. E aí nós pegamos esse detalhe, porque né, nos detalhes é que está exatamente a forma como a gente se comporta e o que a gente utiliza isso em outras proporções. E começamos a rever o que estava acontecendo em função disso. Então, ela acabou comprando uma coisa que ela não precisava, ainda comprou 3. O que ela vai fazer com 3 martelos? Dá de presente para a família, né? Você acha? Olha que coisa. Bom, qual seria... nós vamos começar as despedidas aqui do nosso painel, porque vai ter sempre a última mensagem deles, muito importante para vocês que ficaram conosco desde o começo do programa. Eu queria agradecer muitíssimo ao Reinaldo Domingos, economista, educador financeiro, autor de vários livros, nós vamos sortear já, dentre os quais Terapia Financeira, O Menino do Dinheiro, o site é www. É de SOP, é isso? De SOP. De SOP. .com.br, tem um telefone de contato facinho aí. Reinaldo, muito obrigado por ter vindo e ao se despedir, por favor, não é? Aquela carimbada bacana para a gente guardar bem na cabeça. Eu acho que nós temos que principalmente rever os nossos valores e, acima de tudo, os nossos hábitos e costumes. Nós estávamos falando de alimentação, mas educação financeira também é educação, já começa na educação alimentar. Se você tiver uma educação alimentar muito bem estruturada, não é diferente da educação financeira. Então, o dinheiro sendo respeitado, você realizará mais sonhos. E a educação financeira já começa cedo. Então, o seu filho, o seu neto, aquele que está precisando muito dessa educação, precisa ser logo no começo. Então, eu acho que a criança é um dos alvos principais e nós temos que aprender a combater causa e não mais efeito. Não adianta eu trocar um credor por outro credor. Está na hora de você falar não, devo, não nego, pago como e quando puder e estruturar e reestruturar a sua vida financeira. Com certeza, o caminho para a independência financeira passa pela educação financeira e te remete a você a sua maior e prazerosa saúde financeira. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez, Darcio, dando a nossa contribuição. O Instituto de Educação Financeira está de portas abertas no site e também no telefone que você colocou. E tenho certeza que nós estaremos contribuindo para a erradicação e principalmente combater o analfabetismo financeiro e levar e quebrar o ciclo de gerações endividadas e construir um novo ciclo de gerações de pessoas e famílias independentes financeiramente. Muitíssimo obrigado. Alexandre Lignos, consultor financeiro do IGF, que é o Intellect Gerenciamento Financeiro. O site é www.igf.com.br, tem um telefone de contato também na tela. Muitíssimo obrigado também, viu, Alexandre, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contribuir. Eu espero ter ajudado com os seus ouvintes para que eles realmente se empolguem, se motivem, que eles saiam dessa mesmice, não tenham medo de planejar, de gerenciar o seu dinheiro. Gerenciar é fácil, desde que você comece, dê o primeiro passo.
Se você quer, você consegue, independente de quanto você ganha, de quanto você gasta e quanto tempo. Claro que de uma pessoa para outra vai diferenciar em quanto tempo você vai conseguir sua independência financeira. Muitas vezes o que a gente planeja é algo muito grande e depois entendemos que não é aquilo tudo que precisamos, mas quando calculamos isso, colocamos no papel, fica tudo mais fácil, fica tudo mais positivo. Você dando o primeiro passo, que o primeiro passo é a parte mais difícil. Saindo dele, tudo deslancha muito fácil. E todo mundo tem a capacidade de conseguir. Muitas vezes eu ouço falar, eu não consigo, não dá, não. Isso é uma forma de você se proteger com medo de ter o fracasso. Não, você não vai ter o fracasso. Se você conseguir sair da inércia, você vai ter sucesso. Obrigado mais uma vez. Daniela do Lago, palestrante motivacional, coach e especialista em treinamento comportamental. O site da Daniela é facinho. É www.danieladolago.com.br, também com o telefone de contato. Daniela, suas despedidas. Obrigada e agradeço mais uma vez aí ao programa, a você, Darcy, por estar aqui. Realmente é um prazer mais uma vez estar aqui contribuindo, tentando ajudar aí, de certa forma, o pessoal de casa, né, a ter esse controle financeiro. Então, gente, começa a reparar, né, você não precisa ter coisas para ser alguma coisa, para se sentir. O ser está dentro de você. Então, eu os convido a mudar um pouquinho o foco da sua vida. Foca exatamente no ser, o que realmente você busca para você, que aí sabe o que acontece? O ter acaba chegando, né? Então, em vez de você focar, não preciso ter uma roupa nova para eu me sentir segura, foque realmente em você sendo segura, que aí o mundo vê a sua atuação, você consegue agir desta forma e aí as roupas chegam, né? Então, eu sempre convido a pessoa a mudar o foco do estilo de vida, né? Quero agradecer mais uma vez. Se você tiver alguma dúvida em relação à parte, né? O coaching é um desenvolvimento de competência comportamental, então a parte financeira está englobada nisso. Me inscreva, entra lá no site danieladolago.com.br, eu terei o maior prazer em responder. Obrigado mais uma vez a todos. Vamos rapidamente para os sorteados desta noite. Vocês sabem, eu só falo aqui o sufixo do telefone. Ao retirar os prêmios, venham com a conta do telefone. Não precisa SIC nem RG, muito menos o passaporte. Um kit de materiais de escritório contendo bloquinho de anotações, lápis, borracha, calculadora, canetas e post-it. Muito legal, vai para o 94,96. O DVD, o Monge e o Executivo, vai para o 28,21. 2 exemplares do livro Assassinato em Veneza, vai para o 0437, aliás vão, né? São 2, 0437 e para o 8295. Cedidos pelo convidado Reinaldo Domingos, o exemplar do livro Terapia Financeira para o 1902 e o livro O Menino do Dinheiro para o 3757. 2 audiolivros, Terapia Financeira e O Menino do Dinheiro, para o Terapia Financeira 1920, deixa eu marcar aqui, o Menino, e o Menino do Dinheiro para o 1836. Só marcar Menino e Terapia, senão vai dar confusão. Nós vamos para um rápido intervalo e já eu apresento o bloquinho final de orçamento doméstico. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ligaram para o portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Até já. Chegamos ao final do Show Mais desta noite. Que não tem como. Não, tá na hora, não posso ficar nem mais um minuto. Na sequência, acompanhe as melhores ofertas da TV Mais. Tem imóveis, gastronomia, essas ofertas são ótimas. Imóveis, gastronomia, móveis, vestuário, automóveis, tudo o que vocês precisarem. Assistindo os nossos canais, vocês começam a economizar. Antes mesmo de... Aqui o negócio é diferente. Você começa a economizar antes mesmo de sair de casa. Esse é o lance. É o grande lance hoje em dia. Mas para encerrar o programa, realmente, um pensamento curto e grosso do escritor irlandês Oscar Wilde. Disse um dia Mr. Wilde, : aconselhar economia ao pobre é grotesco e insultante. É como aconselhar que coma menos quem está morrendo de fome.
Boa noite a todos, a gente se vê amanhã a partir das 19h30, hora oficial de Brasília. Até lá. Bem sujo da Leopoldina, correndo, correndo parece dizer. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome.